Satanás nunca vai tentar chegar perto de você no momento que ele sabe que você está armado e pronto para guerrear. Ele vai esperar o momento oportuno, porque ele é traiçoeiro. Ele é uma serpente. E a serpente, ela tenta dar o bote no momento que você está distraído. Então Satanás vem para que a idolatria entre, para que a gente seja envolvidos nessa teia dos impulsos carnais, do orgulho, da soberba, da idolatria. É assim que ele trabalha comigo e com você, para nós deixarmos de lado verdadeiramente a nossa identidade. Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Eu quero pedir a você que não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, de curtir, de comentar, isso ajuda a divulgar o nosso canal, ajuda a expandir a palavra do Senhor, como todas as vezes eu falo da importância de passar adiante a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão dando importância a coisas tão insignificantes e elas estão esquecendo da parte principal, que é divulgar a palavra do Senhor. Então eu conto com você para fazer o ID de Jesus na terra. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho de Mateus 4, do 1 ao 11, eu vou ler. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levando ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E com isso deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Amém, queridos? Amém. Nós estamos aqui falando nessa passagem a respeito da tentação de Jesus. Quando Jesus é levado ao deserto, é uma contraparte da tentação de Israel pelo deserto também. É uma alusão. Nós vemos aqui que Jesus está aqui há 40 dias em jejum pelo deserto. E esses 40 dias representam os 40 anos de peregrinação do povo de Israel também no deserto. E esse povo que passou 40 anos vagando no deserto, eles foram reprovados diante das tentações que eles enfrentaram no deserto. O diabo aqui, ele está usando o Salmo 91, contrapartida, Jesus está citando para ele também o livro de Deuteronômio. Aqui você vê que, na verdade, a experiência da nação de Israel foi uma sombra do que apontava para o que ia acontecer em Cristo, o que Cristo ia experimentar mais tarde. Então você vê aqui uma ligação do que o povo de Israel passou no seu deserto e agora o que Jesus está passando no seu deserto. Você vê um povo que peregrinou por 40 anos e que passou tentações nesse deserto, e agora você vê o nosso Cristo 40 dias fazendo exatamente a mesma coisa. Os filhos de Israel, os filhos de Deus, eles falharam
diante de Deus, na sua missão, na chamada de Deus para eles adorarem no deserto. Eles foram reprovados. Mas aqui você encontra o nosso Messias, o nosso Cristo, que é levado pelo Espírito ao deserto, mas é aprovado na sua prova. Amém? Você vê que logo após, quando o povo de Israel, o povo de Deus, sai do Egito, eles começam a murmurar, eles começam a reclamar de toda a situação do deserto. Eles reclamaram do mar que estava à sua frente, eles reclamaram de sede, eles reclamaram de fome. Eles sentiram fome. E logo eles se depararam com a dúvida no coração se realmente eles eram filhos de Deus, ou se Deus os tinha tirado da escravidão do Egito para os matar no deserto. Esse foi um grande questionamento da parte deles. Eles questionaram se realmente Deus os amava mesmo, se Deus se importava mesmo com eles, ou se Deus tinha levado eles para serem mortos no deserto. E aí eu quero que você perceba comigo aqui algo muito interessante. E você vê que a primeira coisa que Satanás faz aqui, e que também fez com o povo de Israel, é lançar dúvida no coração, é lançar uma incredulidade no seu coração, no meu coração, diante da nossa prova, diante do nosso deserto. A primeira coisa que Satanás faz é mexer com a nossa identidade. Você percebe que Satanás se aproxima de Jesus exatamente no momento em que a fome chegou, em que a fome bateu forte. Já eram 40 dias sem se alimentar. E Satanás vai se aproveitar desse momento. Ele se aproveitou do momento de fragilidade também do povo de Israel, quando bateu a sede. E aí começou a murmuração, começou os questionamentos. E aqui você vê que Satanás tem a mesma jogada com Jesus. Ele vai tentar mexer na identidade. Ele vai chegar na hora que Jesus está com a carne fraca, mas não o espírito. E isso é importante nós ressaltarmos, queridos. Porque muitas vezes Satanás vai se aproveitar do momento da nossa fragilidade para nos atacar. Satanás nunca vai tentar chegar perto de você no momento que ele sabe que você está armado e pronto para guerrear. Ele vai esperar o momento oportuno, porque ele é traiçoeiro. Ele é uma serpente. E a serpente, ela tenta dar o bote no momento que você está distraído. E aí, ele chega agora lançando dúvida, tentando lançar dúvida ao coração do nosso Cristo, do nosso Messias. E ele diz: se és o Filho de Deus. Percebe? Satanás sempre vai fazer isso comigo e com você. Você é realmente filho de Deus? Você realmente se sente amado pelo Pai? Você realmente acha que é filho de Deus? Então, se você acha que é, vamos lá, vamos começar a nossa prova, vamos começar aqui o nosso teste de fé, o nosso teste de fidelidade, e é sempre de uma forma muito asquerosa que Satanás trabalha. Ele não joga limpo, queridos, ele joga sujo. E aqui você vê que Satanás sabia muito bem quem era Jesus. É claro que Satanás conhecia a identidade do nosso Cristo. É claro que ele sabia quem era Jesus verdadeiramente. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que nós temos um selo. Ele sabe que nós temos uma identidade, porque do momento em que eu e você entregamos a nossa vida ao nosso Cristo, ao nosso Messias, nós recebemos a identidade de filhos do Altíssimo. Acontece que o diabo, ele se revolta por conta dessa identidade que nós temos. Ele nunca vai estar satisfeito de nós nos olharmos dessa forma. Nós somos filhos de Deus. E ele estava aqui querendo lançar uma dúvida ao coração de Jesus. Se és então filho de Deus. Olha, eu vou te dizer algo.
Jamais Satanás deixará de mexer com a nossa identidade, de lançar dúvida em nosso coração. Ele nunca vai parar de lançar dúvidas se realmente Deus é o nosso Pai. Esqueça, Satanás não vai desistir de você. Ele teve a ousadia de chegar diante de Jesus sabendo quem Jesus era verdadeiramente, qual era a identidade de Cristo. Mas ele ousou chegar para lançar essa dúvida e ele vai continuar fazendo isso comigo e com você. Cabe a nós estarmos prontos para esse momento, prontos para esse confronto. E as tentações que Jesus enfrentou, elas representam todos os tipos de tentações que todo ser humano experimenta, só que em níveis mais elevados. É claro que as tentações, elas são originadas muitas vezes por impulsos físicos, tem aqueles apelos que vêm pelo orgulho, tem aqueles que advêm de um desejo de posse, porque aqui o diabo trabalha isso, a fome física, trabalha oferecendo reinos, trabalha para que Jesus o adore. Então Satanás vem para que a idolatria entre, para que a gente seja envolvidos nessa teia dos impulsos carnais, do orgulho, da soberba, da idolatria. É assim que ele trabalha comigo e com você, para nós deixarmos de lado verdadeiramente a nossa identidade de filhos do Altíssimo. Lá em 1 João 2,16 diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Queridos, nós estamos nesse mundo e todos nós estamos à mercê de passar por toda essa cobiça que há na nossa carne, nos nossos olhos, na vida, mas tudo isso não procede de Deus. E nós precisamos abrir mão como filhos de Deus, como filhos do Altíssimo. Nós não podemos nos permitir deixar que essa cobiça, essa concupiscência da nossa carne, dos nossos olhos, as coisas que Satanás ofereceu a Cristo, sabe? Pão, se jogar, adorar, receber reinos. Imagina, nós vamos receber muitas ofertas desse mundo. Eu e você vamos estar recebendo diariamente ofertas desse mundo. Cabe a nós rejeitarmos tudo aquilo que chega a nós. E observe que Satanás, ele não apelou somente para a fome, ou para o orgulho, ou para a soberba, mas ele ousou armar um desafio para mexer com a justa divindade de Jesus. É um escárnio puro, sabe? Satanás, ele escarneceu da divindade do nosso Cristo. E ele vai fazer isso também, ele vai escarnecer de quem nós somos. Ele vai muitas vezes jogar na nossa cara tantas mentiras, porque ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Satanás, ele não vai deixar de mexer conosco, nunca, nunca. Ele não vai desistir. E Jesus aqui, ele foi tentado, queridos, em todos os aspectos que nós somos também. Lá em Hebreus 4,15 diz: antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Queridos, Jesus experimentou todos os tipos de tentações possíveis que você possa imaginar. Não há um tipo de tentação que Jesus não tenha enfrentado. Mas a palavra de Deus nos garante em Hebreus 4,15 que não houve pecado. Ele foi perfeito em tudo que ele foi tentado. Claro que eu e você, nós não estamos no mesmo nível, nós caímos. Muitas vezes Satanás nos oferece o mesmo que ofereceu para Jesus e nós caímos nas tentações.
caímos nas palavras, na lábia do inimigo das nossas almas. Somos fracos, somos desaprovados como o povo de Israel foi no deserto. Na hora da sua prova, eles foram reprovados. E nós somos também. As tentações de Jesus, todas as tentações foram muito mais elevadas do que a que nós podemos experimentar. Ele não pecou, ele triunfou. Ele não foi derrotado, ele triunfou sobre as tentações. Ele é o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote. Ele venceu por mim, ele venceu por você. Aleluia! Louvado seja Deus por essa verdade maravilhosa. O homem falha, o homem é reprovado, mas o Senhor, o nosso sumo sacerdote, saiu vitorioso. Saiu vitorioso por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Somente a pessoa que resiste às tentações, ela sente a força total do poder de Jesus, que venceu todas elas por nós. Então, quando nós vencemos, quando nós resistimos, nós estamos dizendo: o Senhor resistiu por mim, o Senhor venceu por mim, então eu também posso vencer essa tentação. O povo de Israel, eles foram reprovados quando eles reclamaram de fome, enquanto Jesus foi aprovado, porque quando ele sentiu fome, ele se manteve firme, ele não desceu ao nível do povo de Deus no deserto. Ele venceu. Lá em Deuteronômio 8, no versículo 3, diz assim: ele te humilhou quem? Israel. Deus humilhou Israel. E ele te deixou ter fome. Isso era Moisés dizendo para Israel. Ele te deixou ter fome. E ele te sustentou com o maná, o pão que descia do céu, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. É aqui que Jesus rebate Satanás com essa palavra. Quando o diabo diz: se és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Jesus usa esse versículo de Deuteronômio 8:3 e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Disso o homem viverá. A confiança, queridos, exclusiva no pão para sustentar a vida, se eu e você ficarmos confiando apenas nesse pão, indica uma visão limitada. E o povo de Deus deve confiar, antes de tudo, na palavra de Deus e obedecê-la. Eu não posso confiar apenas no pão que me alimenta, no pão que vai suprir a minha fome física. Eu preciso entender, assim como Jesus diz essa verdade de Deuteronômio, o homem não vai viver só do pão que alimenta o físico, mas tem um pão espiritual. Tem um alimento, tem um maná que desce do céu diariamente, queridos, que é a nossa comunhão com o nosso Deus. É o alimento diário pela palavra do Senhor. É nos alimentarmos diariamente daquilo que sai, porque quando nós abrimos a palavra de Deus, é a boca de Deus procedendo as palavras para alimentar meu espírito, para transformar minha alma. Então esse alimento é que eu preciso diariamente. Assim como o meu físico precisa do pão, o meu espírito precisa da palavra para se fortalecer todos os dias. A minha alma precisa ser colocada no lugar dela. Eu preciso matar a carne, eu preciso sufocar as minhas vontades, eu preciso sufocar as tentações que me fazem muitas vezes perder a comunhão com o Eterno. Embora Jesus tivesse o poder, queridos, do Espírito Santo também, numa medida plena, ele respondeu a cada tentação que ele passou. Ele respondeu a Satanás com uma referência bíblica de Deuteronômio.
Percebe que até Jesus teve que usar as escrituras, porque aquilo que vence Satanás é a palavra do Senhor. Então, se eu não manejo bem a palavra, se você não tem conhecimento dessa palavra, me diga como nós venceremos. Tem pessoas aí tentando achar outras formas de vencer Satanás, de vencer as tentações. Queridos, é com a palavra. É a palavra que é a nossa espada. É com ela que nós vamos derrotar todas as vezes que Satanás tentar roubar de nós a essência de filho. Toda vez que Satanás quiser fazer com que eu e você venhamos pecar contra o nosso eterno, o nosso Deus, o nosso Pai. Todas as vezes eu preciso entender que para essa batalha espiritual eu preciso da palavra. Esse alimento diário, ele não vai poder faltar na nossa vida. Não tem como eu e você vivermos sem esse alimento diário. Porque nós já estamos no nosso ministério há 3 anos seguidos fazendo jornada bíblica com todas as mulheres e homens que têm amor pela palavra, porque a gente entende que todos os dias eu preciso da minha porção. Todos os dias Deus descia com o maná, era a porção diária para aquele povo ser alimentado no deserto. E eu tenho que entender, você tem que entender, em que nós precisamos sim receber a nossa porção diária do nosso maná celestial. Não faltou nada para aquele povo no deserto. Nada os faltou. Deus fez com que o maná descesse por 40 anos para eles serem alimentados, para que eles entendessem. Não é só o alimento físico, eu estou aqui, é a minha presença, é o quanto eu me importo com vocês. O povo de Israel teve dificuldade de entender essa verdade quando estava no deserto. Quando nós estamos no deserto, a gente tem dificuldade de entender o que Deus está falando, queridos. A nossa mente fica bagunçada quando nós estamos no deserto. Só que aqui Jesus deixou a prova de que o meu físico, a necessidade física não é maior do que aquilo que está habitando dentro de mim, a palavra. A palavra. É isso que deve habitar dentro de mim e de você, a palavra. Porque é com ela que eu vou vencer. Ainda que o meu físico desfaleça, ainda que o meu físico sinta fome, ainda que eu passe dias jejuando, mas o meu espírito está fortalecido, porque não me faltou a palavra, não me faltou o maná celestial. Essa é a importância, queridos, de nós nos alimentarmos diariamente da palavra do Senhor, ler e meditar. Por que que o Senhor diz leiam dia e noite, meditem nessa palavra? É porque todas as vezes que Satanás se aproximar de nós, nós vamos precisar rebater com a palavra. E é assim que nós sairemos vencedores, em nome de Jesus. Queridos, e no versículo 6, nós vamos ver Satanás, ele citando a Bíblia. Mas é tão importante nós observarmos algo que ele faz aqui. Nesse versículo, ele se refere a Salmo 91, versículo 11 e 12. E ele faz de um modo exatamente oposto à intenção do salmista nesses 2 versículos. O texto de Salmo 91, ele nos exorta todos os leitores a confiarem em Deus. Só que Satanás tenta aqui trocar a confiança por um teste que lançava dúvidas sobre a fidelidade de Deus. E ele queria exigir de Jesus uma prova visual e não uma prova de fé. E é isso que o diabo faz comigo e com você. Ele vai tentar lançar dúvidas para que eu e você possamos provar
quem verdadeiramente somos. Mas quem não tem nenhuma dificuldade na sua identidade, quem realmente sabe quem é, ele não precisa provar para Satanás nada. Foi o que Jesus disse e fez. Ele não precisou provar nada de quem ele era. Ele sabia que era filho de Deus. E Satanás também sabia quem era Jesus. Mas aí ele pega esses 2 versículos, que é para confiança, ele faz um teste para dizer: me mostra, eu quero ver se realmente você é filho de Deus. Eu quero ver se o céu vai atender aquilo que eu estou citando a você nesses 2 versículos. Vamos ver se o céu vai reagir desse jeito que diz a palavra do Senhor. Você vê, querido, Satanás conhece muito bem a palavra. Só que ele distorce a palavra do Senhor. E é interessante observar que Satanás ele não prossegue para citar o versículo 13. E sabe o que diz o versículo 13? Diz, na versão da mensagem, diz assim: você caminhará tranquilo entre os leões e as cobras, você pisará neles e nada lhe acontecerá. Olha que poderoso, porque o diabo ele para no versículo 12, ele cita o 11 e o 12, que diz assim, ó: se és o filho de Deus, atira-te aqui embaixo, porque está escrito, aos seus anjos ele ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Mas quando chega no 13, ele para, ele não cita. Sabe por quê? Porque aqui está dizendo, olha, se você caminhar tranquilo, confiando no Deus que te leva no deserto, que caminha com você, você vai topar com leões e cobras, você vai dar de cara com a serpente, sim, mas você estará cheio de poder para pisar na cabeça da serpente e nada vai acontecer a você. E Satanás, temendo a verdade do versículo 13, ele não cita, porque ele sabe que ele é um derrotado diante de um filho do Altíssimo. Ele sabe que nós, revestidos como filhos do poder do Altíssimo, nós temos a força e o poder para esmagar toda palavra que vem para tentar a nossa fé, para testar, para nos provar de quem realmente nós somos. E Satanás aqui, ele fica calado, ele não cita esse versículo 13. Então percebe que na parte de confiar, na parte que era para confiar que nós vamos esmagar a cabeça de Satanás, ele fica quieto. Ele não diz, porque ele teme o que nós somos capazes de fazer com ele. Satanás sabe que nós somos filhos do Altíssimo e ele teme o poder de Deus que habita em mim e em você por conta da palavra. É a palavra que nos dá poder para vencê-lo, para derrotar as artimanhas de Satanás. Israel, queridos, Israel testou no nível máximo. Eles submeteram Deus a um teste de paciência em massa. Todo aquele povo. Já Jesus, o nosso mestre, ele deixou claro para Satanás que ele jamais faria o mesmo. Tentando o Senhor, seu Deus. Ele disse, eu não vou fazer o mesmo que Israel fez, jamais, eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Eu não preciso fazer. Só para te mostrar, Satanás, quem eu sou, eu não preciso tentar o Senhor meu Deus. Eu sei quem eu sou e isso me basta. É essa verdade que precisa habitar em mim e em você. Nós não podemos submeter Deus a testes, a provas, por conta das nossas maldades, das nossas
incredulidade, das nossas fraquezas, da nossa fraqueza física, emocional, espiritual. Eu não posso tentar o Senhor. Mas, queridos, tantas vezes nós colocamos a paciência de Deus à prova, nós colocamos Deus à prova. Muitas vezes nós erramos. E Jesus aqui, ele com todo aquele zelo da adoração verdadeira mesmo, ele rejeitou quando o diabo ofereceu para ele, sabe, a parte de vencer, de conquistar o mundo. Ele abriu mão e disse: eu não preciso, eu tenho um reino, e esse reino a conquistar é o reino celestial. Eu preciso conquistar. Foi por causa de mim, queridos, foi por causa de você que Jesus abriu mão de todas as ofertas de Satanás. Jesus queria conquistar não esse mundo, mas ele queria conquistar a minha vitória, a minha salvação, a sua salvação, o nosso reino celestial. Somos herdeiros não das coisas desse mundo, somos herdeiros de Deus, das coisas que não são da terra, mas somos herdeiros e conquistadores daquilo que é celestial. Mas o diabo vai nos oferecer as coisas daqui de baixo. Satanás vai querer nos dar aquilo que ele tem em suas mãos. E aquilo que Satanás tem para nos dar é morte. É morte, é morte física, é morte espiritual, é morte eterna. E Jesus conquistou quando ele abriu mão disso. Ele disse: Satanás, retira-te daqui. Sai de perto de mim. Eu venci você nessa batalha. Eu não quero mais ouvir as suas artimanhas. Eu não quero ouvir as suas ofertas imundas, porque esse mundo aqui de baixo não me atrai. Eu só vim para mostrar para o homem que é possível vencê-lo. É isso mesmo, é possível vencer as coisas daqui de baixo. Os nossos olhos não podem estar focados nas coisas dessa terra, como os olhos de Satanás estão. O meu olho, meu olhar, meu coração, a minha vida, a sua vida precisa estar inteiramente voltada para as coisas celestiais. E você vê que quando Jesus diz que só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele você vai prestar culto, você não presta culto a Satanás. Você não aceita as ofertas de Satanás, porque você decide que a única pessoa que você decide dedicar toda a sua vida é ao Senhor. E aí é com isso que Satanás se afasta, porque Satanás viu que ele saiu vencido, derrotado. O Senhor venceu Satanás. O Senhor derrotou Satanás naquela batalha. A prova foi vencida. Amados, todos nós teremos a prova a ser vencida aqui embaixo. E aqui está a lição do nosso Mestre Jesus. Viva debaixo do governo de Deus. Apenas viva sobre o governo de Deus. Não se deixe ser governado por Satanás. Satanás não tem nada, absolutamente nada de bom a nos oferecer. Ele só tem morte. Ele só tem derrota. Eu não quero. Eu decido não aceitar as propostas de Satanás. Eu decido prestar culto ao meu Senhor, ao meu Salvador. Eu decido ser governada pelo Eterno.
E nós precisamos vencer Satanás com a palavra. Porque quando Jesus venceu na palavra, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Isso prova que todas as vezes que nós vencermos Satanás com a palavra, o céu vai tratar de nos dar a resposta que nós precisamos. O céu descerá para nos servir, para entregar aquilo que eu e você precisamos. Amém, queridos? Eu espero de todo o meu coração que essa palavra tenha falado ao meu coração, ao seu coração. Eu acredito que todos nós passaremos por tentações. Todos nós teremos a prova a ser vencida. E você vencerá sempre na palavra. Então alimente-se dela todos os dias. Faça dela o maná que desce do céu diariamente para você. Amém? Não esqueça da palavra. Assim como você come todos os dias, você alimenta o seu físico. Lembre-se, alimente o seu espírito com a palavra. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor para render graças ao Senhor pela Tua palavra. Senhor, como é importante aprendermos com o nosso Mestre, com o nosso Cristo, que é possível vencer as tentações. Satanás sempre vai tentar se aproximar nos momentos nossos de fragilidade, nos momentos nossos de fome, de sede, de falta de força emocional, às vezes quando a nossa vida está abalada por circunstâncias, por situações, é nessa hora que Satanás vai se aproximar de nós para nos testar, para nos tentar, assim como ele fez com o teu Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Pai, nos ajuda a ter a mesma vitória que Cristo teve sobre Satanás. Não nos deixa nos envolver, Senhor, pela cobiça da nossa carne, pela cobiça dos nossos olhos, pelas coisas que esse mundo nos oferece. Pai, tem misericórdia. Nos ajuda a vencer, Senhor, pela palavra. Assim como Satanás usou Salmo 91, Jesus rebateu em Deuteronômio. Ele usou as Escrituras para vencer e com isso ele saiu vitorioso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos prostrar e adorar apenas ao Senhor. Não queremos aceitar que Satanás ofereça nada, porque nada de bom vem do inimigo das nossas almas. Mas nós queremos, meu Deus, dizer para Satanás se retirar de perto de nós. E nós queremos dizer, só ao Senhor nós prestaremos o nosso culto. É só a Ti, Senhor. Queremos pedir que o céu, Senhor, venha alimentar a nossa necessidade, que a nossa carne, Senhor, silencie as vozes, que a nossa alma se submeta à Tua palavra, que o nosso espírito esteja constantemente em comunhão com o Espírito Santo que habita dentro de nós. Pai, nós agradecemos porque Jesus passou por todas as tentações, em todos os níveis, para nos dar essa vitória. Ele nos deixou a resposta de que é possível vencer as tentações pela palavra. Nos faz sermos todos os dias, Senhor, apaixonados pela Tua palavra. Obrigada por esse tempo, um tempo de um ciclo novo que está iniciando na minha vida e também, Senhor, eu creio na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Te agradecemos e Te pedimos que o céu venha em nosso socorro todas as vezes que Satanás se aproximar de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito é que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Deus seja louvado. Uma feliz semana a você, que a sua casa seja blindada
de todo ataque do inferno, em nome de Jesus. Shalom, queridos, graça e paz.